Boa tarde, queridos alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a correção do PET 4, semana 3 de Geografia. Unidades temáticas, mundo do trabalho, objetos de conhecimento, trabalho, inovação e tecnologia. Habilidades, identificar e comparar as mudanças dos tipos de trabalho e desenvolvimento tecnológico na agropecuária, na indústria, no comércio e nos serviços. Conteúdos relacionados: trabalho no município, espaço rural, campo, espaço urbano, cidade, as interações entre os trabalhadores do campo e da cidade, as modificações sofridas no trabalho, no campo e na cidade, após os avanços tecnológicos, problemas ambientais relacionados às diferentes formas de trabalho no campo e na cidade, leitura, interpretação e elaboração de representações cartográficas. Orientação aos pais. Prezada família, este é um momento de dedicação e de empenho onde todos devem estar envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. Segue atividades referentes ao componente curricular de Geografia. Nessas 4 semanas, o PET trará atividades sobre as mudanças ocorridas devido ao processo de industrialização no campo e na cidade. Conte para sua criança como era a indústria e o trabalho no campo quando você tinha a idade dela. Ela vai adorar saber que você presenciou essas mudanças. Nesta semana, dicas para o estudante. Querida criança, nesta semana você vai estudar sobre as técnicas de produção agrícola que não prejudicam o solo e o meio ambiente. Bons estudos. Quer saber mais? Ajude a criança a observar trabalhos no campo que prejudicam o meio ambiente e outras técnicas sustentáveis. Mostre através de livros didáticos, jornais, revistas diversas e na internet. Vamos às nossas atividades. Tem um texto aqui, nós vamos ler o texto para depois a gente fazer a atividade. Tema: agricultura e cuidados com o meio ambiente. Leiam o texto com muita atenção, tá? Para vocês conseguirem responder certinho as questões. Manter as condições necessárias ao longo do tempo para a produção de alimentos é um grande desafio. A agricultura ambientalmente correta é a que propõe o equilíbrio entre a produção de alimentos e a conservação ambiental. Veja alguns exemplos de práticas relacionadas ao cultivo de alimentos que preservam o ambiente, auxiliam na conservação do solo. Agricultura orgânica. Nesse tipo de cultivo, não são utilizados fertilizantes químicos nem agrotóxicos. Usam-se adubos orgânicos e métodos naturais para o controle de pragas. Sistema agroflorestal. É um conjunto de técnicas que concilia a produtividade agrícola com proteção ambiental. Plantam-se leguminosas e cereais, por exemplo, junto a árvores frutíferas ou outras que estejam adaptadas ao ambiente. Com esse sistema, o solo não perde fertilidade e as áreas florestais são restauradas. Agrobiodiversidade é o conjunto de espécies vegetais e animais utilizados pelas comunidades locais, por povos indígenas e agricultores familiares na prática da agricultura. Envolve o cultivo de diferentes produtos. Há outras técnicas empregadas na agricultura que também contribuem para a conservação do solo. Uma delas é o terraceamento, a construção de degraus nas encostas para proteger os terrenos cultivados da ação das chuvas, comuns em países onde o relevo é mais íngreme. Outra técnica é a rotação de culturas, que alterna os produtos cultivados ao longo do ano. Então, o texto falou de várias técnicas de culturas orgânicas, naturais, que não usam produtos químicos, fertilizantes químicos, nem nada de tecnologia que vai comprometer, né, ou agredir o meio ambiente. Então, agricultura orgânica, onde não se usa adubo químico, né, fertilizante químico,
se usa fertilizantes orgânicos naturais, que são esterco, né? O que são o que é o esterco? É o cocô, as fezes dos animais, dos bois, das vacas, então, são utilizados nas hortas, é natural. Compostagem, é um fertilizante natural. Então, tem vários tipos de fertilizantes naturais. Vocês podem pesquisar mais na internet ou ler para vocês descobrirem. Sistema agroflorestal é um conjunto de técnicas que concilia a produção agrícola com ambiental. Quer dizer, plantam-se frutas, cereais, leguminosas, junto com árvores nas florestas. E que aí também ajuda a restaurar as florestas, porque as plantas, as sementes caem, as frutas caem, as folhas caem e produzem adubo também para a floresta, né? Agrobiodiversidade são conjunto de espécies vegetais e animais, né? Nas comunidades indígenas e agricultores familiares, usa-se muito essa prática. Envolve o cultivo de diferentes produtos, cria-se animais e produz vegetais, plantam-se vegetais. Existem várias outras técnicas, né? O texto falou sobre isso também. Existem outras técnicas empregadas na agricultura que são também que conservam o solo, que são técnicas também naturais, orgânicas, que não usam fertilizantes químicos, né? Um deles é o terraceamento. O que é o terraceamento? É a construção de vários degraus no terreno, os terrenos que são muito íngremes. O que é íngreme? São morros, né? São barrancos, morros, morrados. Isso que são íngremes. Então, nesses terrenos que são íngremes, faz-se o terraceamento, constrói degraus nas encostas para proteger o terreno, porque quando chove muito, quando o terreno está lisinho, não tem os degraus, o que acontece? A chuva vem e leva toda aquela terra, aquela cobertura do solo. Aí leva a cobertura do solo, o solo vai empobrecendo e não vai servir mais para plantação. Então, faça esse terraceamento, esses degraus, que vai ajudar a conservar o solo, a preservar o solo. E uma outra técnica é a rotação de culturas. O que é a rotação de culturas? Alterna os cultivos. Um ano planta-se, uma vez planta feijão, na outra planta milho, e aí planta leguminosa, e assim vai fazendo uma rotação da cultura. Então o terreno vai também se restaurando, né? Não empobrece o terreno. Identifique na imagem a técnica empregada na agricultura, e explique por que essa técnica conserva o solo. Então, eu acabei de falar essa técnica. Quem sabe que técnica é essa? Olha aqui, os degraus, tá vendo? O terreno é íngreme. O que é íngreme? São vários morros, né? Tem muito morro aqui, ó. Então, o que faz? Faz esses degraus aqui no terreno, ó. Vocês estão vendo os degraus? Faz esses degraus. E esses degraus, quando chove, a chuva vai cair aqui, ela vai descer mais lentamente, vai dar tempo dela infiltrar no solo e não vai levar a cobertura do solo. E aí, se ela não leva a cobertura, o solo não vai empobrecer. Então, está escrito aqui, olha, o que é? Terraços utilizados na agricultura. Terraços utilizados na agricultura. Peraí. Perdi. Ixi. Volta lá, pera só um minutinho. Terraços utilizados na agricultura no continente asiático. Então, essa foto aqui é do continente asiático, tá? Não é aqui no Brasil, não. Então, a resposta é o seguinte. Perguntou-se o quê? Quem lembra lá o que perguntou? Perguntou qual é a técnica utilizada, né? Identifique na imagem a técnica empregada e explique por que essa técnica conserva o solo. Então, eu coloquei a resposta aqui para vocês. Ó. A técnica utilizada é o terraceamento. Esta técnica conserva o solo porque a construção de degraus nas encostas protege o terreno da ação das chuvas, o que eu já falei lá em cima. Não deixa que a chuva leve à proteção do solo, empobrecendo, né? Conservando a fertilidade do solo. Número 2.
Explica por que a imagem representa um sistema agroflorestal. O que é o sistema agroflorestal? Lembra lá em cima, no texto? Sistema agroflorestal é quando planta-se frutas ou leguminosas junto com a floresta, com as árvores naturais da floresta. Então, esta foto representa um sistema agroflorestal, porque aqui, olha, nós temos a floresta, né? As árvores, e temos uma plantação de frutas, ó. Cultivo de fruteiras em sistemas agroflorestais. Então, aqui são frutas plantadas na floresta, junto com a floresta. A imagem apresenta a plantação de árvores frutíferas em uma área florestal. Por isso que ela é uma técnica agroflorestal. Ok? Qual a crítica apresentada pelo chargista? O que a charge tem em comum com o tema estudado nesta semana? Então, vamos ver a charge? A charge está aqui, olha. Esse aqui está utilizando fertilizante químico. E este aqui está utilizando fertilizante natural, que é o esterco, ó, o adubo que sai das vaquinhas, dos boizinhos, que se transforma em esterco. Então, ele perguntou, vai alta tecnologia aí? Ele não, prefiro orgânico. Então, esse aqui está utilizando tecnologia, fertilizante químico, e esse aqui orgânico, que prejudica menos a natureza do que este aqui. Mas quando a plantação é em alta escala, né? Geralmente tem que se utilizar o fertilizante químico. Não tem como fazer uma plantação em alta escala com fertilização orgânica. Então, vamos lá. A pergunta é... Vamos lá na pergunta. Qual a crítica apresentada pelo chargista? O que a charge tem em comum com o tema estudado nessa semana? Então, qual é a crítica apresentada? A crítica é relacionada à fertilização do solo. E o que essa charge tem a ver com o que a gente está estudando? A charge mostra duas técnicas de fertilização do solo. A primeira é fertilização química e a segunda é fertilização natural ou orgânica. Então, tem tudo a ver com o que a gente está estudando, não tem? Por quê? A gente está estudando em formas de preservação do ambiente, formas naturais, orgânicas, não é isso? Então, tem tudo a ver com o tema que a gente está estudando. Muito bem, por hoje é só. Bom estudo, assistam o vídeo, leiam o texto antes de responder as questões, façam com muita atenção e bons estudos. Até a próxima. Fiquem com Deus.